Como descobrir se o preço de uma ação está caro ou barato? Essa é literalmente a pergunta de milhões. E o método mais utilizado por profissionais para identificar o preço justo de uma ação é o famoso valuation. Valuation, para quem não conhece, é um termo em inglês que significa avaliação de empresas. É utilizado para encontrar o valor justo de uma empresa e, consequentemente, de suas ações. Mas como que é feito esse cálculo? Quais são as informações necessárias e onde encontrar essas informações? É o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Antes de iniciarmos, é importante eu dizer aqui que esse vídeo é educativo e que, apesar de usarmos dados reais, essa não é uma recomendação de investimento, tá certo? Bom, existem métodos diferentes para a realização do valuation. E o que nós vamos utilizar aqui é o método mais comum, chamado de fluxo de caixa descontado. E o que esse método faz? Basicamente, nós vamos projetar o fluxo de caixa da empresa nos próximos anos e trazer a valor presente utilizando uma taxa de desconto. Então, o conceito desse método é baseado no valor do dinheiro no tempo. Sabemos que R$1.000 hoje vale mais do que R$1.000 daqui a um ano. Se ficou um pouco confuso, não se preocupe. Ao longo desse vídeo você vai entender. Vamos para a tela então para iniciarmos nosso valuation. Bom, aqui no cálculo eu não vou utilizar nenhuma planilha pronta, já com fórmulas, onde só é necessário preencher os dados. Não, faremos aqui do zero, de um jeito bem simples, para que você aprenda e possa replicar também. Então, para esse exemplo aqui, nós faremos o cálculo da empresa Camil, que tem o ticker CAML3 na bolsa. Essa é uma empresa do segmento de alimentos. Acho que todo mundo já consumiu algum produto deles, né? É uma marca bem conhecida no mercado. Então, a primeira etapa do valuation é nós calcularmos o fluxo de caixa livre da firma, que eu já vou explicar o que é. Então, o fluxo de caixa livre da firma é basicamente o resultado da empresa depois de pagar tudo que é necessário para manter e expandir a sua base de ativos. E esse resultado ele pode ser destinado para pagamento dos credores e dos acionistas também. Mas quais são as informações necessárias para calcular o fluxo de caixa livre da firma? A primeira delas é o NOPAT, que é o resultado operacional líquido, ou seja, resultado operacional descontado o imposto. Para calcular o NOPAT, nós vamos precisar de dois dados. O primeiro é o EBIT e o segundo é a alíquota de imposto de renda da empresa. Outras informações que nós precisamos para o fluxo de caixa livre da firma é o valor de depreciação e amortização, o CAPEX, que eu já vou explicar o que é, e a variação do capital de giro, que eu também vou explicar o que é. Então, esses são os dados necessários para calcular o fluxo de caixa livre da firma. O que a gente precisa fazer agora é encontrar esses dados. E existem várias fontes confiáveis que nós podemos consultar essas informações. E eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Então, iniciando pelo EBIT, que é o lucro operacional da empresa. O primeiro site que eu vou mostrar aqui para vocês é bem conhecido, é o Status Invest. Esse é um site que mostra várias informações fundamentalistas, desde indicadores, informações dos relatórios contábeis que a empresa divulga. Então, você pode consultar tudo isso aqui nesse site. E que informação, que relatório que contém o EBIT? O EBIT ele é divulgado na demonstração do resultado do exercício. Então, se nós descermos aqui mais para baixo, nós encontramos aqui, ó, o resultado. Clicando aqui em ver mais, você pode ver a demonstração do resultado do exercício dos últimos 12 meses. Então, como o ano ainda não finalizou, o próprio site ele faz o cálculo considerando os últimos 12 meses, para que você possa estar fazendo ali o valuation ou utilizando algum indicador. Então, vamos ver qual que é o EBIT de acordo com
as informações aqui desse site nos últimos 12 meses. O EBIT é de 662.470.000. Então vamos inserir essa informação lá na nossa planilha. Bom, então inserindo aqui já temos o primeiro dado para o cálculo do NOPAT. Agora outra informação que nós precisamos é da alíquota de imposto de renda da empresa. E essa informação você pode consultar nas notas explicativas da companhia, que é um relatório contábil obrigatório. Toda empresa de capital aberto divulga esse relatório. Então eu baixei aqui o relatório das demonstrações financeiras de agosto de 2022 da empresa Camil. E aqui em notas explicativas, você pode ver que mostra quanto que é o imposto de renda que a empresa paga. Aqui em alíquotas nominais, você pode ver que é de 34%, que a maioria das empresas são taxadas, né, nesse percentual. Então vamos inserir a informação aqui na planilha e nós teremos já todos os dados para o cálculo do NOPAT. Vou colocar aqui em decimal para facilitar o cálculo depois. Bom, mas aonde que baixa esse relatório que a empresa divulga? Onde vocês podem consultar? Toda empresa de capital aberto tem um departamento chamado de RI, Relação com Investidores. Então, se você digitar aqui no Google o nome da empresa na sequência RI, vai aparecer o link onde você consegue estar acessando essas informações que são divulgadas aí por esse departamento, né? E dentre essas informações estão os relatórios contábeis. Então aqui no caso, você clicando aqui em resultados, você consegue consultar os relatórios desde quando a empresa abre capital, né? Então aqui você pode ver desde 2009, então todas as informações aqui disponíveis. E toda empresa de capital aberto possui esse departamento de relação com investidores e você pode consultar as informações no site da empresa. Bom, voltando agora para a nossa planilha. Já temos aqui as duas informações para o cálculo do NOPAT. Agora é só fazer a conta. O NOPAT é igual ao EBIT descontado o valor do imposto. Então 1 menos 0,34. Chegamos aqui no valor de 437 milhões. Agora a segunda informação que vamos obter é a depreciação e amortização, que é um valor que é descontado do resultado da companhia. Se você consultar a DRE, você vai ver que eles descontam esse valor, porém é um valor que não tem efeito caixa, não é um dinheiro que saiu de fato do caixa da empresa. É descontado apenas contabilmente. Então por isso nós vamos somar a depreciação e amortização no cálculo do fluxo de caixa da firma. E onde podemos consultar esse dado? Vamos voltar lá para o site do Status Invest. Então aqui mesmo, onde nós estávamos, na demonstração do resultado, você pode ver aqui, ó, amortização e depreciação. Para amortização e depreciação, para evitar que nenhum valor não recorrente cause uma distorção nesse dado, o ideal é que se tire uma média dos últimos anos. Então eu tirei aqui uma média dos últimos 4 anos para calcular a amortização e depreciação que nós vamos utilizar como base aqui nesse cálculo. Então, tirando uma média, chegamos aqui no valor de 122 milhões. Outro dado agora que é necessário para o cálculo é o CAPEX. O que seria o CAPEX? De forma resumida, é o quanto a empresa investe para crescer ou manter suas operações. E esse investimento é realizado na aquisição de ativos imobilizados ou intangíveis. Então, por exemplo, uma máquina nova de produção que a empresa compra, a construção de uma nova fábrica, de um galpão, entre outras coisas. Então, aqui para o cálculo do fluxo de caixa, esse valor será descontado. É um valor que vai ficar reservado para a empresa realizar esse investimento. E onde buscar essa informação? Se nós voltarmos aqui para o site do Status Invest, você vai ver que eles não reportam qual que é o valor do CAPEX, mas tem outros sites semelhantes ao Status Invest que fornece essa informação. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse é o Fundamentei, é outro site aqui bem conhecido que reporta informações fundamentalistas, informações de indicadores da empresa. Então eu digitei aqui na busca pela empresa Camil,
conforme vocês podem ver aqui, eles fornecem o gráfico também das ações. E aqui nessa tabela, você pode ver que tem aqui essa informação, que é o CAPEX. E reportado aqui no ano de 2022, o valor do CAPEX estava em 236 milhões. Então, vamos adicionar esse valor aqui para o nosso cálculo. E não esqueça que da mesma forma que nós fizemos para a depreciação e amortização, no caso do CAPEX, também é importante nós consultarmos os valores de anos anteriores para ver se não está distorcido, se nenhum gasto não recorrente aconteceu naquele ano, fazendo com que esse valor esteja fora do normal. Bom, então voltando aqui, a última informação necessária para o cálculo do fluxo de caixa livre da firma é a variação do capital de giro, que é o dinheiro que precisa estar disponível para a empresa manter suas operações do dia a dia. O capital de giro é resultante da diferença do dinheiro que a empresa tem com o valor que ela deve no curto prazo. Então é o ativo circulante menos o passivo circulante. Mas o que nós vamos pegar aqui é a variação do capital de giro, ou seja, quanto variou de um ano para o outro. E para buscar essa informação, eu vou apresentar um outro site aqui para vocês. Então esse é o Oceans 14, é mais um site que reporta informações da empresa. Eu pesquisei aqui pela empresa Camil, então você pode ver que, bem semelhante ao Fundamentei e ao Status Invest, reporta informações de indicadores, né? Informações aqui da receita, balanço, enfim, tudo você consegue consultar aqui nesse site. Se nós descermos aqui no final, você pode ver que ele reporta o capital de giro. E o que nós precisamos, né? É a variação do capital de giro. Então, em 2021, o capital de giro estava em 2 bilhões e 865 milhões. Em 2022, 2 bilhões e 689 milhões, ou seja, houve uma diminuição de 176 milhões. E é essa informação que nós vamos inserir no dado da nossa planilha. Então, inserindo aqui a variação do capital de giro, nós temos todos os dados para fazer o cálculo. Então, o fluxo de caixa livre da firma será o nosso NOPAT, somado depreciação e amortização, subtraído o CAPEX e subtraído aqui a variação do capital de giro. Então, fazendo essa conta, chegamos no fluxo de caixa livre da firma de R$ 147.685.200. Então já concluímos a primeira etapa para a realização do valuation, que é o fluxo de caixa da firma. Agora nós precisamos calcular a taxa de desconto. Lembra que eu falei que nós vamos trazer o fluxo de caixa dos próximos anos a valor presente? E para fazer isso, nós precisamos utilizar uma taxa. É como se nós estivéssemos calculando, por exemplo, que daqui a 10 anos a empresa vai ter um fluxo de caixa de R$100 mil. Por exemplo, R$100 mil daqui a 10 anos valerá o mesmo que R$100 mil hoje? Não, né? Vai valer menos. As coisas vão estar mais caras daqui a 10 anos. A empresa não vai conseguir comprar as mesmas coisas que ela compraria hoje. Então nós precisamos calcular o quanto que R$100 mil no futuro valem hoje. E para isso nós utilizamos uma taxa. A taxa utilizada para o fluxo de caixa livre da firma é o custo médio ponderado de capital, chamado de WACC. Nossa, que nome difícil. Calma, é mais simples do que parece. Entenda o seguinte, a empresa pode se financiar de duas formas. Emprestando dinheiro de credores, por exemplo, um banco, onde ela vai pagar uma taxa de juros, ou com capital próprio, que é o dinheiro dos acionistas. Aí, nesse caso, ela não paga juros, mas terá que dividir parte dos seus lucros com esses acionistas. Então, das duas formas, a empresa tem um custo para estar captando recurso, captando dinheiro. O que o WACC vai calcular é o quanto é esse custo médio. Então, vamos voltar aqui para a planilha. Para nós calcularmos o WACC, precisamos das seguintes informações. Primeira delas, o percentual de capital próprio, o custo de capital próprio. E como que calcula esse custo de capital próprio? Nós vamos utilizar o modelo CAPM, que esse modelo precisa da taxa livre de risco
do prêmio de mercado e do beta. Com essas três informações, nós calculamos o custo de capital próprio. Dando continuidade, precisamos também do percentual de capital de terceiros e do custo de capital de terceiros. Então, essas são as informações necessárias para calcular o custo médio ponderado de capital. Então, vamos buscar aqui o percentual de capital próprio. Onde encontrar essa informação? Bem simples, podemos consultar no balanço patrimonial. Então, vamos voltar aqui para o site do Status Invest. Então, descendo aqui no site, nós vamos procurar pelo balanço patrimonial. Aqui. Analisando o balanço patrimonial, nós podemos calcular o percentual de capital próprio e percentual de capital de terceiro. Como fazer esse cálculo? O passivo total da empresa, conforme vocês podem ver aqui, é de 6 bilhões. Nós sabemos que o passivo total é a soma do patrimônio líquido com passivo circulante e não circulante. Então, se a gente dividir aqui o patrimônio líquido pelo passivo total, nós chegamos no percentual de capital próprio. E todo o restante sabemos que é o percentual de capital de terceiros. Então, fazendo essa conta, nós chegamos num resultado de 44% de capital próprio. E se o capital próprio representa 44%, obviamente o capital de terceiros representa 56%, porque somando os dois dá 100%. Eu vou colocar aqui em decimal para facilitar o cálculo que nós faremos na sequência. O próximo dado agora é o custo de capital próprio, que é calculado através do modelo CAPM. E a primeira informação para calcular o custo de capital próprio é a taxa livre de risco. E aqui nesse exemplo, para facilitar, nós vamos utilizar a taxa Selic. Mas tem muito analista que até para realizar um valuation mais preciso, gosta de utilizar a taxa dos títulos americanos, que são os títulos mais seguros do mercado. Se compararmos o risco Brasil com o risco dos Estados Unidos, o deles é bem inferior ao nosso, porque é uma economia mais estável, nós ainda somos um país emergente. Então, aqui, a fins didáticos, vamos utilizar a taxa Selic, que hoje está em 13,75%. Outro dado agora para calcular o custo de capital próprio é o prêmio de mercado, que é um retorno acima da taxa livre de risco, por estar investindo em ativos que apresentam risco, seguindo aquela regra básica, né? Se o risco é maior, o retorno deve ser maior também. E onde consultar essa informação? Quando se fala de valuation, uma das maiores referências no mundo é um professor indiano chamado Asaf Damodaran. Se você já estudou esse assunto, com certeza já viu livros de autoria dele. E o Damodaran tem um site onde ele passa essa informação, que é o prêmio de mercado, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse é o site do professor Damodaran, onde ele fornece várias informações aqui para quem gosta de estudar essa parte de finanças. E logo aqui na página do site mesmo, na página inicial, se você buscar aqui, está o prêmio de mercado de 4,59%. E é esse valor que nós vamos utilizar para o nosso cálculo aqui do valuation. Então, vamos inserir aqui o prêmio de mercado. E o último dado agora para calcular o custo de capital próprio é o beta. O beta é um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação a um benchmark. Aqui no Brasil, nós usamos o Ibovespa, ou seja, o quanto que aquele ativo tende a variar de acordo com a variação do Ibovespa. E um site que fornece essa informação é o Invest. Então esse é o site aqui do Invest, é um site que reporta várias informações do mercado financeiro, não só da Bolsa do Brasil, mas diversas bolsas estrangeiras, outros índices bem conhecidos. E se você pesquisar aqui, no caso eu já pesquisei pela Camil, você consegue consultar um pouco mais aqui abaixo qual que é o beta da empresa. Então aqui no caso da Camil, o beta é de 0,379. Então vamos inserir essa informação aqui para finalizarmos o cálculo do custo de capital próprio. No caso eu vou arredondar aqui para 0,38.
Bom, agora que já temos todas as informações, é só aplicar a fórmula do modelo CAPM para calcular o custo de capital próprio. Então, o custo de capital próprio será a taxa livre de risco somado o beta que multiplica o prêmio de mercado. Então, chegamos aqui num custo de capital próprio de 15,49%. Continuando aqui, a última informação que resta para calcular o custo médio ponderado de capital é o custo de capital de terceiros, que basicamente é quanto a empresa paga de juros para emprestar dinheiro de terceiros. Geralmente, esse indicador não é divulgado pelas empresas, mas a gente consegue buscar essa informação nas demonstrações contábeis. De que forma? Uma empresa de capital aberto, uma das melhores formas dela emprestar dinheiro de terceiros é emitindo debêntures, visto que os juros que ela vai pagar será menor do que se ela fosse emprestar esse dinheiro no banco, por exemplo. Então, uma forma de identificar o custo de capital de terceiros da empresa é ver o quanto ela paga de juros nas suas emissões de debêntures, conforme eu vou mostrar aqui. Então, aqui, naquele mesmo arquivo das demonstrações financeiras, você pode consultar aqui, empréstimos, financiamentos e debêntures. E conforme você pode ver, a última debênture que a empresa emitiu foi em 17 de novembro de 2021. E quanto que ela pagou de juros? 100% do CDI mais 1,55%. Então essa é uma forma de identificar qual que é o custo de capital de terceiros da empresa. Ah, mas se a empresa não emitiu nenhuma debênture, como que eu acho esse custo? Você pode pegar o quanto a empresa pagou de juros, consultando a demonstração de fluxo de caixa, que fica nesse relatório mesmo, e dividir pelo valor de empréstimos e financiamentos do balanço patrimonial. É uma forma também de fazer esse cálculo. Então vamos inserir aqui essa informação na planilha. Então, o custo de capital de terceiros será igual à taxa CDI. Quanto que é a taxa CDI? É a taxa Selic menos 0,10%. Geralmente fica entre 0,10% e 0,11% abaixo da taxa Selic. Somado mais 1,55% que a empresa está pagando a mais na sua debênture. Então chegamos aqui num custo de capital de terceiros de 15,20%. Bom, agora que já temos todos os dados, nós podemos calcular o custo médio ponderado de capital, que será a nossa taxa de desconto. Então, o custo médio ponderado de capital é o percentual de capital próprio multiplicado pelo custo de capital próprio, somado o percentual de capital de terceiros, multiplicado pelo custo de capital de terceiros. Então, fazendo essa conta, chegamos aqui ao valor de 15,33%. Eu vou estar deixando em decimal também para facilitar a conta que nós faremos na sequência. Bom, finalizamos a segunda etapa, que é o cálculo da nossa taxa de desconto. Agora vamos para a última etapa, que é uma das mais importantes. É nessa etapa que diferenciamos os bons analistas dos ruins. É a etapa onde vamos definir a taxa de crescimento. Entenda só, o fluxo de caixa que nós calculamos nesse momento é do primeiro ano. O que nós temos que fazer agora é projetar o fluxo de caixa para os próximos anos. Ou seja, a empresa não vai reportar esse mesmo resultado todos os anos, o mesmo valor. Não, a empresa vai crescer ano a ano. O que nós temos que estimar agora é o quanto será esse crescimento. E existe uma fórmula para calcular essa taxa? Até existe. Se você está estudando para a certificação CNPI, certamente você aprendeu a calcular a taxa de crescimento, que é o G. Mas esse é o momento em que a teoria não se aplica muito bem à prática. Estimar uma taxa de crescimento é algo um pouco subjetivo. É necessário que o analista conheça o segmento em que aquela empresa está inserida, estude a projeção de crescimento desse setor, estude indicadores, é necessário que ele saiba como as variáveis econômicas afetam esse setor em específico, como taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de desemprego e uma série de coisas.
e alinhar tudo isso com a projeção de crescimento da economia para os próximos anos. Então, por isso que eu digo que é aqui que nós separamos os analistas que são bons dos que não são, pois esse é o trabalho mais difícil na realização do valuation. E conforme vocês vão ver no cálculo que a gente vai fazer, a taxa de crescimento influencia significativamente no preço do ativo. Vamos para a planilha que eu vou te mostrar. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos utilizar uma taxa de crescimento para os próximos 3 anos e uma taxa de crescimento na perenidade. Ou seja, que a empresa vai crescer de forma contínua a partir do 4º ano. Mas isso eu que estou definindo. No valuation você pode, por exemplo, dividir em 3 estágios, onde no primeiro estágio você pode ter um prazo de 5 anos, no segundo um prazo de 10, depois fazer o cálculo de crescimento na perenidade, ou você pode fazer dessa forma mesmo que eu fiz, mas aumentar aqui esse prazo para 5, para 10 anos, ou até mesmo utilizar um prazo único, né? Uma taxa de crescimento para o cálculo inteiro. Nesse caso aqui, geralmente é aplicado em empresas que já estão consolidadas, empresas que não têm muita perspectiva de crescimento, além do crescimento da economia. Então, tudo depende do estudo do analista, das suas projeções. Não existe uma regra aqui. Bom, a taxa de crescimento para os próximos 3 anos é mais simples de estimar, visto que é mais fácil ter uma ideia da projeção econômica para esse período. E essa taxa também não vai influenciar tanto assim no preço do ativo. Então, analisando os últimos resultados da empresa Camil, eu estimo que ela vai crescer na média de 5% nos próximos 3 anos. Então, coloquei aqui o valor. E aqui, para a taxa de crescimento da perenidade, devemos ter muito cuidado, porque se a gente colocar um valor muito alto, com certeza estaremos supervalorizando a empresa. Esse valor aqui nunca pode ser maior do que a taxa de crescimento da economia, porque senão a empresa eventualmente se tornaria maior do que a própria economia. E isso não existe, né? Então o segredo aqui é ser cauteloso, usar um valor baixo, pois nem todo ano a empresa vai crescer. Haverá períodos de recessão, então é necessário considerar tudo isso. Para esse exemplo aqui, eu vou colocar uma taxa de crescimento perpétuo de 1,5%. Vou colocar o valor em decimal também, para estar facilitando o cálculo. Então aqui definimos as nossas taxas de crescimento. Então agora vamos calcular o nosso fluxo de caixa descontado. Então vamos colocar aqui o período que nós estimamos a taxa de crescimento de 5%, que são os 3 primeiros anos, e depois o crescimento na perenidade. Então aqui no ano 1 é fácil, nós já calculamos, né? O fluxo de caixa é esse valor aqui. No ano 2, o que nós faremos agora? Nós vamos multiplicar esse valor, nós vamos aplicar a taxa de crescimento sobre esse valor aqui. Então vamos multiplicar por 1,5. Deixa eu pegar aqui. 1,05. Assim nós estaremos aplicando 5%. E a mesma coisa nós fazemos para o ano 3, né? Pegamos aqui o valor do ano anterior e multiplicamos por 5% também. E na perenidade, como que calcula esse fluxo de caixa? Diferente do que nós fizemos até aqui, onde calculamos o fluxo de caixa para cada ano, na perenidade nós vamos calcular o fluxo de caixa a partir do 4º ano de forma perpétua, ou seja, vai ser um valor muito maior porque não será apenas do 4º ano, mas sim de todos os anos na sequência. Então o cálculo é um pouco diferente. Nós vamos pegar aqui o fluxo de caixa do ano anterior, vamos multiplicar pela nossa taxa de crescimento na perenidade, que nós estimamos aqui em 1,5%, e vamos dividir pela nossa taxa de desconto, que nós calculamos pelo custo médio ponderado de capital,
subtraído pela nossa taxa de crescimento perpétuo. Então, fazendo essa conta, chegamos aqui no valor de 1.195 milhões. Então, esse é o cálculo do fluxo de caixa na perenidade. O que nós precisamos fazer agora? Nós teremos que trazer todos esses dados aqui a valor presente. Lembra que eu falei para você que o dinheiro ele tem o seu valor no tempo e que essa quantia aqui no futuro, do ano 2, do ano 3 e a partir do quarto ano, ele não tem o mesmo valor que hoje. Então, nós precisamos aplicar uma taxa de desconto, que é a taxa do custo médio ponderado de capital, para trazer esses valores aqui a valor presente. Então, a conta é bem simples, né? Nós vamos pegar aqui o valor e dividir por 1 mais a nossa taxa de desconto, que é o custo médio ponderado de capital. Então, chegamos aqui no valor de 128 milhões. Vamos repetir esse processo para os outros anos, só que vai ter uma diferença, presta atenção. Aqui no caso do segundo ano, nós vamos dividir por 1 mais a nossa taxa de desconto. E como é o segundo ano, nós temos que elevar esse valor a 2. Porque o desconto no primeiro ano ele é inferior ao desconto no segundo ano. E vamos fazer aqui o mesmo para o ano 3. Então, pegamos aqui esse valor e vamos dividir por 1 mais o custo médio ponderado de capital, elevado aqui a terceira. E vamos fazer agora a mesma coisa para o fluxo de caixa na perenidade, só que em vez de elevar a terceira, nós vamos elevar a quarta, que é a partir do quarto ano. Então, elevado aqui a quarta, chegamos no valor de 675 milhões. Feito isso, para nós calcularmos agora o fluxo de caixa descontado da empresa, basta nós somarmos esses valores, né? Então, vamos pegar aqui esses 4 valores que nós calculamos, vamos somar, chegamos aqui no fluxo de caixa descontado de 1.026 milhões. Então, esse é o valor que nós calculamos da empresa. Agora, se a gente quer encontrar o preço justo das ações com base nos dados que nós inserimos, basta dividir esse valor aqui pelo número de ações que a empresa possui. Então, vamos colocar aqui o número de ações e onde a gente pode consultar essa informação. Vamos voltar lá para o site do Status Invest. Então, aqui no site do Status Invest, se você subir um pouco aqui, você vai encontrar o número de papéis que a empresa possui. Bem aqui, ó. No caso da Camil, ela possui 360 milhões de ações. Então, é esse valor que nós vamos inserir aqui na planilha. 360 milhões. Agora, se a gente quer saber o preço justo das ações, basta dividir o valor que nós encontramos pelo número de ações. Mas antes de fazer aqui, demonstrar aqui o resultado, quem tem uma noção de finanças ou de valuation, analisando aqui os dados que nós colocamos, já sabe o que vai acontecer. Porque tem uma informação que nós inserimos aqui que vai distorcer esse cálculo, vai distorcer o preço justo das ações. Agora eu te pergunto, você consegue identificar qual é essa informação? Vamos ver aqui o resultado. Então, dividindo o valor que nós encontramos pelo número de ações, chegamos num preço justo de R$ 2,85. Então, esse é o valor com base no cálculo que nós fizemos, nas informações que nós preenchemos. E qual que é o valor das ações na data de hoje? Vamos consultar. Então, eu pesquisei aqui no Google mesmo. No dia 17 de novembro, que é quando eu gravo esse vídeo, as ações da empresa Camil fechou em R$ 9,40.
2,48, bem diferente do valor que nós calculamos aqui de R$ 2,85. Bom, eu não acho que o mercado está precificando errado o preço das ações da Camil, mas porque na nossa conta, o nosso valuation, as ações ficou com um valor tão baixo? Por causa da nossa taxa de desconto, né, que está alta, e isso influencia diretamente nesses números aqui, principalmente no fluxo de caixa da perenidade. Mas o que está de errado se nós pegamos todos os dados de fontes confiáveis? A verdade é que nós estamos considerando que a taxa livre de risco se manterá em 13,75% de forma perpétua. E é óbvio que isso não vai acontecer. A taxa só está nesse valor hoje para conter a inflação que está alta, mas a tendência é que esse valor diminua, né? E esse valor diminuindo automaticamente vai reduzir o custo de capital próprio da empresa e o custo de capital de terceiros. Vamos fazer essa simulação? O valor que seria plausível aqui para o Brasil, para a nossa taxa básica de juros, ficaria entre 4% e 5%. Então vamos colocar aqui 4,5%. Olha como o preço das ações já se aproxima do valor real da cotação de hoje. Da mesma forma, se a gente colocar aqui 4% ou 5%, fica um preço muito próximo do valor real, muito diferente dos 13% que estávamos usando. Então perceba como a taxa de desconto afeta o preço justo das ações e como a taxa básica de juros impacta nesse valor aqui. E é por isso que eu falei que muitos analistas gostam de utilizar a taxa dos juros americanos, né, para evitar momentos como esse que distorcem o preço das ações. E da mesma forma que nós utilizamos uma taxa de crescimento diferente nesses períodos aqui, nós podemos utilizar uma taxa de desconto diferente também. Ficaria até mais preciso o cálculo, onde nos 3 primeiros anos nós colocaríamos um valor mais alto, visto ao momento econômico que estamos passando, e depois, na perenidade, usaríamos uma taxa menor, considerando uma inflação controlada. Então, essa é uma forma de fazer também. Vamos simular aqui agora o quanto a taxa de crescimento na perenidade afeta o valor das ações. Aqui nós colocamos 1,5%, mas e se nós tivéssemos utilizado a mesma taxa que utilizamos aqui nos 3 primeiros anos, de 5%? Vamos ver quanto que ficaria o preço justo das ações. Olha como aumenta, né? Chegou aqui a R$ 24. Vamos aumentar um pouco mais. Vamos colocar aqui de 6%. Veja para onde vai o preço das ações, para R$ 65. E acredite, eu já li relatórios de analistas com taxa de crescimento perpétuo de 6%, né? Para a empresa aqui no Brasil, isso é impossível. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado para estimar tanto a taxa de crescimento na perenidade, quanto a taxa de desconto que nós vamos utilizar aqui para o cálculo, pois conforme vocês puderam ver, influencia diretamente no preço das ações. Então, um investidor que não sabe fazer esse cálculo, que não sabe encontrar essas informações e estimar aqui um valor que seja o mais próximo possível do valor correto, provavelmente ele vai estar ou supervalorizando uma empresa ou subvalorizando uma empresa, perdendo até uma oportunidade onde o preço possa estar atraente. Bom, galera, antes de finalizar, é importante eu passar algumas considerações. É comum, ao aprender a fazer o valuation, querer sair aplicando esse método e calculando o preço das ações da bolsa, o que é bacana, ajuda a treinar e com certeza a adquirir mais conhecimento. Só que é necessário ter cuidado. Evite sair comprando todas as ações que, de acordo com seu cálculo, estão baratas. Lembre-se do seguinte: todos os dados que nós usamos para a realização do valuation são dados públicos que qualquer um tem acesso. Então é muito improvável que você esteja enxergando algo que ninguém mais esteja vendo, uma oportunidade que só você viu.
Mas isso não significa que o valuation não é importante ou que não funcione. Inclusive, tem um vídeo no canal, que eu vou deixar o card aqui, que eu explico o porquê esse método funciona e por que devemos utilizá-lo. Só é necessário ter um pouco de cuidado. Outro ponto de atenção é que o valuation é dinâmico. Todos os dias, a todo momento, estão surgindo novas informações. Então não devemos realizar esse cálculo e deixá-la fixo, parado. Não, é necessário sempre estar atualizando, de acordo com os resultados que as empresas reportam trimestralmente, novos projetos que elas anunciam, às vezes uma fusão, uma aquisição, dados da economia que são divulgados mensalmente. Então tudo isso afeta os dados que nós inserimos no cálculo, principalmente na taxa de crescimento e na taxa de desconto. E por isso é necessário sempre estar acompanhando. Se você se interessa por esse assunto e tem o desejo de se especializar ou quem sabe um dia trabalhar no mercado financeiro, o melhor caminho é estudar para obter a certificação CNPI, que é o certificado que vai atestar você como profissional de investimento. Se esse for o seu desejo, nós somos especialistas no preparatório para essa certificação, não fornecemos nenhum outro curso e com toda certeza podemos te ajudar nesse processo, tá bom? Acesse o link aqui na descrição e eu te vejo lá.